Olá, que a paz do Senhor esteja em seu coração. Eu quero compartilhar com você hoje um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, que diz assim: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Primeiro que eu quero refletir com vocês é que as pessoas costumam dizer que não controlam os seus pensamentos e não conseguem controlar as suas emoções, até mesmo para justificar alguns comportamentos errados. Mas isso é uma grande mentira. A regrinha básica é assim: os nossos pensamentos geram sentimentos, que são as nossas emoções, que geram comportamentos, as nossas atitudes. Hoje você está pensando, amanhã você já estará fazendo. Funciona basicamente dessa forma. E um grupo de comportamentos gera um hábito, Gera um estilo de vida. Então, se você quiser mudar o seu estilo de vida, você tem que ir lá na origem, Você precisa mudar os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, que é onde tem a origem de tudo. Lá em Romanos 12:2, Paulo está dizendo para a gente renovar a nossa mente com a de Cristo e então seremos transformados. Lá em Salmos 19:14, Davi fala que os meus pensamentos sejam agradáveis a Ti, Senhor. E você, já parou para analisar sobre o que habita nos seus pensamentos? Um exemplo, uma frase: eu não vou dar em nada. Uma pessoa que tem esse pensamento, que ela é uma crença, que ela tem na mente dela, ela não vai conseguir passar, por exemplo, no vestibular. Por quê? Porque ela vai ter aquele sentimento de tristeza por conta desse pensamento. E aí logo ela vai falar: eu não vou nem fazer essa prova, porque eu não vou passar, não vai dar certo, Porque lá no início ela já pensa: eu não vou dar em nada. Então estabeleceu-se uma crença, um pensamento, um sentimento, e baseado nisso ela tem um comportamento, que é o de não fazer nenhuma prova e nem tentar passar no vestibular. E estabeleceu-se esse comportamento que teve origem lá no pensamento dela, no primeiro pensamento naquela frase: eu não vou dar em nada. Então aquilo muda totalmente a vida dela, interfere diretamente nas atitudes dela, no que ela sente. E a partir do meu pensamento eu tenho um sentimento e me comporto de acordo com o que eu penso, porque nós, seres humanos, somos congruentes, nós somos fiéis às nossas crenças, nós não agimos de formas contrárias às nossas crenças, aos nossos pensamentos, ao que nós acreditamos. Só que eu quero te contar uma coisa, que a maioria dos nossos pensamentos são mentirosos, são mentiras. E lá em João 8:32, e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui eu quero dar um exemplo para vocês, de Pedro. Pedro, ele tinha um pensamento, uma crença de que a água afunda. Provavelmente ele era filho de pescador, seu pai já havia alertado ele várias vezes, Pedro, fica longe da água, se você cair você vai afundar, Talvez não sabia nadar, talvez ele já até tinha caído na água e começou a se afundar alguma vez, teve experiência. Então, assim como Pedro, nós temos uma escolha diária, Naquele barco com Jesus, ele teve que escolher entre os pensamentos e as crenças dele, as experiências de vida, e o que a palavra de Deus diz para ele, O que Jesus dizia, Pedro, Sou eu. Então, assim, eu quero te convidar a desconfiar dos seus pensamentos, a identificar as mentiras. Se você achar mais fácil, escreva, pega um papel, pega aquilo que está na sua mente, aquelas frases, aqueles pensamentos, escreve, para você identificar se é mentira ou verdade. E como que você vai fazer isso? Na palavra de Deus. Você vai identificar lá na palavra de Deus se isso é mentira ou verdade na sua vida. No mesmo exemplo, aquele primeiro que eu dei para vocês: eu não vou dar em nada. Vou pegar essa frase: eu penso que eu não vou dar em nada na minha vida, Eu vou lá na Bíblia, o que a Bíblia me fala? Que eu sou filho de Deus, que Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, que eu sou mais que vencedor. Como assim uma pessoa dessa não vai dar em nada? Que todos os meus planos serão bem executados, que o Senhor tem pensamentos de paz sobre a minha vida, de alegria, de me fazer bem, não mal,
né? Então nós vamos substituir as mentiras que estão na nossa mente, né? Que às vezes o inimigo vem tentar colocar na nossa mente pela verdade, que é a palavra de Deus. E não é pensamento positivo, gente. Pensamento positivo é assim, ó. Eu vou ter uma Ferrari, vou ter uma Ferrari, vou ter uma Ferrari. Mas aonde está dizendo que eu vou ter essa Ferrari? Né? Então o que funciona não é pensamento positivo. O que funciona é fé na palavra, que é a verdade, né? A palavra de Deus, que é a nossa verdade. Então, com base nela, nós vamos tirar essas mentiras da nossa mente, né? E sobreviver, né? Mediante as aflições, as nossas lutas, ao propósito de vida que Deus tem para nós, confiando na verdade de Deus para as nossas vidas. E com isso a gente vai ter força, a gente vai ter ânimo, né? E vai conseguir executar os planos que Deus tem para nós. Para encerrar, eu quero terminar com uma frase do Martinho Lutero que diz assim: não posso impedir um pássaro de voar sobre a minha cabeça, mas eu posso sim impedi-lo de fazer ninho. Então, as frases vêm, os pensamentos vêm, até mesmo o inimigo sopra no nosso ouvido, mas cabe a nós decidir se aquilo vai fazer ninho ou não na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Vamos orar? Senhor, Pai amado, Pai querido, muito obrigada por mais esse dia, por esse momento, Senhor. Eu quero te pedir a tua ajuda para que nós possamos desconfiar dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, Senhor. Sonda o nosso coração nesse momento, guarda a nossa alma, Deus, que nós possamos substituir as mentiras do inimigo pelas verdades, que é a